Durante o reinado do rei Xerxes, também conhecido como Assuero, o Império Persa era uma potência mundial, abrangendo várias nações e povos. O cenário da história de Ester se passa no século V a.C., na cidade de Suzã, uma das capitais do império. A sociedade persa era multicultural, e o rei governava com autoridade suprema. As mulheres na corte real tinham papéis limitados, sendo muitas vezes vistas como subservientes aos homens. A rainha Vasti, por exemplo, foi deposta por desobedecer ao comando do rei, criando uma oportunidade para que Ester, uma jovem judia, se tornasse rainha. Esse contexto histórico é essencial para entender a magnitude do impacto de Ester, como uma rainha corajosa que salvou seu povo. Ele também destaca as dificuldades e restrições enfrentadas pelas mulheres na época. Ao situar a história de Ester nesse cenário, os espectadores podem apreciar melhor a importância e a relevância de suas ações e decisões. Ester, nascida Hadassa, era uma jovem judia criada por seu tio Mardoqueu após a morte de seus pais. Hadassa, que significa murta em hebraico, recebeu o nome persa Ester, que significa estrela, ao entrar na corte real. Ester era conhecida por sua beleza e graça, qualidades que chamaram a atenção dos oficiais do rei quando ele procurava uma nova rainha. Mardoqueu, que trabalhava no palácio, desempenhou um papel crucial na orientação de Ester e na sua aceitação na corte real. Ester não revelou sua identidade judaica ao rei Xerxes, conforme instruído por Mardoqueu, para evitar possíveis preconceitos e discriminações. A transformação de uma jovem órfã em rainha da Pérsia é um testemunho do destino e da providência divina na narrativa bíblica. Antes de prosseguirmos nessa história incrível de transformação e coragem, deixe seu like e se inscreva no nosso canal agora mesmo. Ao fazer isso, você nos ajuda a continuar compartilhando histórias inspiradoras que podem transformar vidas. Juntos, podemos levar essa mensagem de fé e esperança a mais pessoas. Não perca nossos próximos vídeos e ative o sininho para receber notificações e fazer parte dessa jornada de inspiração e mudança. Amã, o Agagita, era um alto oficial no reino persa, promovido a um dos mais altos cargos pelo rei Xerxes. Seu ódio pelos judeus era profundo e pessoal, especialmente por Mardoqueu, que recusava-se a se curvar diante dele. Este desrespeito levou Amã a planejar uma vingança não apenas contra Mardoqueu, mas contra todo o povo judeu no império. Amã convenceu o rei a emitir um decreto que autorizava o extermínio dos judeus em um dia específico, oferecendo uma grande soma de dinheiro ao tesouro real, em troca da permissão para implementar seu plano. A ameaça de genocídio pendia sobre a cabeça dos judeus, causando medo e desespero entre eles. O decreto foi promulgado em todas as províncias do império, criando um ambiente de terror e incerteza para o povo judeu. A arrogância e a maldade de Amã representavam um grande perigo, não apenas para os judeus, mas também para a estabilidade e a justiça no reino. Ao descobrir o decreto de Amã, Ester enfrentou um dilema angustiante. Aproximar-se do rei sem ser chamada era uma ofensa punível com a morte, a menos que o rei estendesse seu cetro de ouro para poupar a pessoa. Mardoqueu, percebendo a gravidade da situação, enviou uma mensagem a Ester, lembrando-a de que ela também não estaria segura no palácio, se o extermínio dos judeus prosseguisse. Ele a incentivou a usar sua posição para interceder pelo povo, dizendo: quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha? Ester, compreendendo o peso de suas palavras, pediu ao povo judeu que jejuasse e orasse por ela durante 3 dias. Após esse período, Ester tomou a decisão corajosa de se apresentar ao rei, declarando: se eu perecer, pereci. Sua determinação em arriscar a própria vida para salvar seu povo é um exemplo poderoso de altruísmo e coragem. Ester elaborou um plano astuto para revelar a trama de Amã ao rei. Ela organizou 2 banquetes, convidando apenas o rei Xerxes e Amã. Durante o primeiro banquete, o rei, curioso sobre o pedido de Ester, ofereceu-lhe qualquer coisa que desejasse, até metade do reino. Ester, no entanto, pediu que o rei e Amã comparecessem a um segundo banquete no dia seguinte, onde ela faria seu pedido. No segundo banquete, Ester revelou a verdadeira natureza de sua petição. Com coragem e habilidade, ela expôs a trama de Amã, revelando sua própria identidade judaica e a ameaça que pairava sobre seu povo.
Ela implorou pela vida de seus compatriotas, destacando a injustiça do decreto de extermínio. A revelação chocou o rei Xerxes, que saiu furioso do banquete. Amã, aterrorizado, suplicou por sua vida, mas o rei, ao retornar, interpretou suas ações como um ataque a Ester. Amã foi imediatamente condenado e enforcado na mesma forca que ele havia preparado para Mardoqueu. Após a execução de Amã, o rei Xerxes nomeou Mardoqueu como seu novo conselheiro e concedeu-lhe a casa de Amã. No entanto, o decreto de extermínio dos judeus ainda estava em vigor, pois as leis persas não podiam ser revogadas. Ester e Mardoqueu precisavam encontrar uma solução para salvar seu povo. Ester novamente se aproximou do rei, desta vez com um pedido para emitir um novo decreto, que permitisse aos judeus se defenderem de seus inimigos. O rei aceitou o pedido, e autorizou Mardoqueu a redigir um decreto em nome do rei, concedendo aos judeus o direito de se defender e destruir aqueles que tentassem atacá-los. Esse novo decreto foi rapidamente enviado a todas as províncias do império, trazendo alívio e esperança ao povo judeu. No dia marcado para o extermínio, os judeus se reuniram e se defenderam com sucesso, derrotando seus inimigos e garantindo sua sobrevivência. A reviravolta dramática na história mostra como a coragem, a fé e a ação decisiva de Ester e Mardoqueu transformaram uma situação desesperadora em uma vitória. As ações corajosas de Ester e Mardoqueu tiveram um impacto duradouro na história judaica. Para comemorar a salvação dos judeus, foi instituída a festa de Purim, celebrada anualmente com alegria, troca de presentes e atos de caridade. Purim é um lembrete da importância de resistir à opressão e de defender a justiça. O legado de Ester é um exemplo poderoso de liderança, coragem e fé em ação. Sua história inspira pessoas de todas as idades e origens a enfrentar desafios com determinação e a lutar pelo bem maior. A narrativa de Ester destaca a importância do papel das mulheres na história bíblica e na sociedade. Sua jornada de uma jovem órfã à rainha e salvadora de seu povo é um testemunho do potencial e da força inerente a cada indivíduo. Ao compartilhar a história de Ester, os espectadores podem encontrar inspiração para agir com coragem e compaixão em suas próprias vidas, seguindo o exemplo dessa grande heroína bíblica. A história de Ester é uma das mais poderosas e emocionantes narrativas da Bíblia. Verdadeiro testemunho da coragem, da fé e da determinação de uma mulher que mudou o destino de seu povo. Ester, uma jovem judia órfã, encontrou-se numa posição inimaginável quando foi escolhida para ser rainha do vasto império persa. Embora tenha começado sua jornada como uma figura aparentemente desprovida de poder, sua ascensão ao trono foi apenas o início de uma extraordinária transformação. Guiada por seu tio e mentor, Mardoqueu, Ester aprendeu a navegar os desafios da vida na corte, mantendo sua identidade secreta e permanecendo fiel às suas raízes e crenças. A trama se intensifica quando Amã, um dos principais ministros do rei Xerxes, decide aniquilar todos os judeus do império, motivado por um ódio profundo por Mardoqueu. Amã consegue convencer o rei a emitir um decreto que condenava todos os judeus à morte. A ameaça de genocídio pairava como uma sombra sobre o povo judeu, levando-os ao desespero. Em meio a essa crise, Ester se vê diante de um dilema moral e pessoal. Decidir se aproximar do rei sem ser chamada a um risco de vida. Ela demonstra uma coragem inabalável e uma fé extraordinária. Com as palavras célebres, "Se eu perecer, pereci", Ester se apresenta ao rei e, com sabedoria e determinação, expõe a trama de Amã. Sua ação ousada resulta na queda de Amã e na salvação de seu povo, transformando o destino dos judeus em um exemplo de libertação e justiça. A história de Ester nos ensina sobre o poder da fé e da coragem em momentos de adversidade. Ela nos lembra que, mesmo quando as circunstâncias parecem insuperáveis, a ação de uma única pessoa pode provocar uma transformação significativa. Ester não apenas salvou seu povo da destruição, mas também estabeleceu um legado duradouro, celebrado anualmente pela festa de Purim, um tempo de alegria e gratidão pela providência divina. A jornada de Ester inspira todos nós a agir com bravura e compaixão, a defender a justiça e a acreditar que cada um de nós tem a capacidade de fazer a diferença. Sua história é um testemunho eterno da força interior que todos possuímos e da importância de permanecermos fiéis aos nossos valores,
mesmo diante dos maiores desafios. Que possamos encontrar em Esther a inspiração para sermos corajosos em nossas próprias vidas e para impactar positivamente aqueles ao nosso redor. Assim como Esther usou sua coragem e determinação para transformar a vida de uma nação inteira, você também pode fazer a diferença. Se essas histórias te inspiram e tocam seu coração, inscreva-se no nosso canal, curta este vídeo e compartilhe com seus amigos e familiares. Juntos, podemos espalhar essas mensagens de esperança e fé ainda mais longe. Além disso, deixe seu comentário abaixo, contando como essa história de Esther impactou a sua vida. Nós adoramos ouvir suas experiências e refletir sobre como essas lições se aplicam nos dias de hoje. Ao se inscrever, você não apenas se mantém atualizado com nossas novas histórias emocionantes, mas também se torna parte de uma comunidade dedicada a transformar vidas através da fé e da esperança. Muito obrigado pelo seu apoio. Vamos continuar essa jornada juntos, e até a próxima!